Feita esta, então, introdução, vamos passar agora a ver algumas rotinas que podem ser realizadas pelo assistente dentário em ambiente de consultório. E há dois pontos que eu quero referir antes de abordarmos aqui alguns aspectos que são os principais, aqueles que eu considero mais relevantes e principais em termos das rotinas não profissionais. Primeiro, cada dispositivo médico, como eu já disse, tem as suas particularidades. Portanto, não são iguais, portanto, seria impossível, como já disse, fazer uma formação em que pudéssemos falar em pormenor de cada situação. Portanto, quer seja o equipamento dentário, quer seja o autocolado, quer seja uma tina ultrassónica, uma seladora, o que quer que seja, nós temos que falar em termos genéricos. E depois, naturalmente, que cada um de vocês terá que conhecer os seus equipamentos, os equipamentos com que trabalha, e daí a tal importância da formação que deve ser dada por fabricantes, ou melhor e obviamente mais realista, falando de forma mais realista, pelo vendedor, a área comercial ou os técnicos que dão apoio a essa casa comercial, onde nós adquirimos o material, são eles que vão ter que dar essa formação e que vão ter que vos ensinar especificamente para aquele equipamento ou para aqueles instrumentos com que vocês trabalham. O segundo aspecto é que, naturalmente, aquilo que eu vou referir, e também no seguimento daquilo que eu acabei de dizer, são aspectos que depois têm que ser explorados por cada um de vocês, especificamente no próprio gabinete ou no próprio ambiente de trabalho, na própria clínica. Portanto, é necessário adaptar a cada dispositivo com a ajuda sempre do fornecedor, do vendedor, e cada dispositivo tem naturalmente as suas particularidades, as suas especificidades, e portanto temos que falar em termos genéricos. Dito isto, vamos começar pelos instrumentos rotativos, que são aqueles instrumentos que eu considero em que o assistente dentário pode ter um papel de facto relevante em termos de durabilidade, em termos de longevidade do material, do instrumento. Começamos por compreender o que são estes instrumentos. Esta imagem reflete os 4 instrumentos rotativos que nós temos. Da direita para a esquerda temos a turbina, temos o contraângulo, temos a peça de mão e temos o micromotor. São todos eles instrumentos de altíssima precisão. São instrumentos que avariam com alguma facilidade, principalmente se forem mal utilizados. Podem ser de alta ou baixa rotação, como sabemos, a turbina de alta rotação, a peça de mão e o contraângulo de baixa rotação. Devem ser manuseados com cuidado, reforço, têm de ser utilizados e manuseados com cuidado e exigem manutenção periódica e rigorosa para prolongar a sua vida. E aqui diria que exigem esta manutenção de rotina por parte do assistente dentário, mas também rotina ou manutenção periódica profissional, porque dá a garantia de que efetivamente vai durar mais tempo. São equipamentos caros, como seguramente vocês saberão, e portanto têm que ser manuseados com muito cuidado. E são caros porque são extremamente complexos. Quer a cabeça, por exemplo, de uma turbina, quer a parte interior, mesmo o contraângulo, a peça de mão, mas a turbina é de facto muito relevante, particularmente a cabeça. A parte interior de um contraângulo ou de uma peça de mão é um pouco mais complexa em termos de estruturas, mas efetivamente todos eles acabam por ser instrumentos complexos e têm um preço elevado. Portanto, têm que efetivamente ser utilizados com cuidado, caso contrário, vejo algumas imagens que mostram degradação que pode ser por má utilização, pode ser por utilização, por exemplo, de produtos desinfetantes que são mais agressivos, são de menor qualidade, ou então também por o uso, o envelhecimento, portanto, os anos de utilização. Portanto, vemos aqui algumas imagens em que mostram claramente que há a deterioração e ela pode ser tão somente motivada pelo envelhecimento. Então, como vos dizia, temos instrumentos rotativos ou rotatórios de alta rotação e os de baixa rotação. Os de alta rotação, a turbina
em que trabalha mais ou menos entre 300.000 a 400.000 rotações por minuto, quer dizer, isto é uma ordem de grandeza brutal. Imaginar que um determinado instrumento pode trabalhar a dar 300.000, mesmo assim, 300.000 rotações num minuto, em 60 segundos, roda 300.000 vezes. O contraângulo, com a peça de mão, com rotações mais baixas, mais ou menos até 40.000 rotações por minuto. Hoje em dia, no entanto, os contraângulos são um pouco mais complexos do que há alguns anos atrás, e hoje em dia nós temos 3 tipos de contraângulos. Temos contraângulos que trabalham mantendo a velocidade 1 para 1, portanto, em que tem a tal rotação da ordem, que pode ir até às 40.000 rotações, mas depois temos contraângulos ditos redutores, reduzem essa velocidade, portanto, diminuem o número de rotações a que trabalham. Por exemplo, um contraângulo redutor de 16 para 1 é dividido por 16 e passamos a trabalhar a 2.500 rotações por minuto. Ou os multiplicadores, que aumentam essa rotação, podendo ir até um máximo de 200.000 rotações por minuto. Temos os exemplos, por exemplo, dos motores de endodontia, que reduzem a velocidade e, portanto, podemos trabalhar com rotações muito menores e ajustar melhor à nossa prática clínica. Foi efetivamente uma grande invenção este desdobramento da rotação. E, portanto, temos os contraângulos ditos normais, 1 para 1, e depois temos os redutores e os multiplicadores. Isto tem um código de cores, pode no próprio instrumento, pode, como está aqui na imagem da esquerda, mencionar ali 1 para 1, e portanto nós já sabemos que não faz desmultiplicação nem multiplicação da rotação, mas também existe, como dizia, um código de cores. O azul é para os contraângulos que não fazem alteração da rotação, os redutores têm a cor verde, ou têm uma linha verde, e a linha vermelha significa que é um multiplicador. Portanto, só com este código de cores, um pouco à semelhança do que acontece com, por exemplo, com as limas de endodontia, que nós sabemos que existe um código de cores e sabemos imediatamente qual é a lima em função da cor do cabo. Por exemplo, nós também podemos fazer isso, ou saber isso, através deste código de cores, no caso dos contraângulos. Os micromotores. Os micromotores são peças que obrigatoriamente são acopladas, são interpostas entre a mangueira e o contraângulo ou a peça de mão. É isto, o contraângulo sozinho, a peça de mão sozinha não funciona, necessita deste micromotor que vai gerar a tal força propulsora que vai permitir trabalhar o contraângulo. Estes micromotores podem ser elétricos ou pneumáticos. No fundo, o resultado final vai ser o mesmo, a tal força, a tal energia que é produzida, que se traduz em força em rotação, digamos assim. Pode ser essa força, pode ser gerada através de energia elétrica ou do ar. Portanto, temos os micromotores elétricos ou pneumáticos e depois ainda dentro dos elétricos temos os ditos de escovas e de indução. Isto tem a ver com a forma como é transmitida esta energia, portanto, já são questões mais técnicas que não são muito relevantes, pelo menos nesta compreensão. Vamos já perceber que pode ter aqui algumas implicações, mas, portanto, estes micromotores, que são obrigatórios em todas as cadeiras onde existe uma peça de mão ou um contraângulo, podem ser então elétricos ou pneumáticos. Vamos ver aqui alguns aspectos em que, de facto, o assistente dentário pode ter um papel em relação a estes instrumentos rotativos. Vamos falar aqui de aspectos gerais, numa primeira fase, um ou outro não dependentes do assistente dentário, mas que podem ser importantes para a longevidade, neste caso, dos instrumentos rotativos, e outros aspectos que são dependentes do assistente dentário. Então, começando pelos não dependentes, diria que é muito importante a calibração do ar de entrada na cadeira. Isto, de uma forma geral, são, como disse, aspectos que não são dependentes da ação do assistente dentário, são questões técnicas, na concepção das clínicas, ou então depois, se justificar, por técnicos qualificados, feito por técnicos qualificados. Alguns motores de cirurgia têm autocalibração, mas de uma forma geral isto não é feito por técnicos, como disse. E porquê? Porque devemos evitar que estes motores, ou estes instrumentos neste caso, trabalhem em esforço, com uma pressão elevada. A pressão deve estar ajustada de maneira a que o equipamento ou o instrumento não trabalhe em esforço.
Depois também deve ser controlada a pressão da água que alimenta a cadeira. Também isto não é feito pelo assistente dentário. Nós podemos, em certa medida, regular em alguns instrumentos, por exemplo, no ultrassons, na turbina, podemos regular este caudal, mas a pressão normalmente não é regulável por nós. E depois a qualidade da dureza da água. Como é evidente, isto vai ter implicações. Os instrumentos rotativos são instrumentos extremamente sensíveis, os canaizinhos, os tubos de passagem de água são extremamente finos, os orifícios, como vocês já seguramente repararam, são muito finos e, portanto, se for uma água muito ditadura, muito rica em calcário ou com muitos resíduos, é provável que os entupimentos sejam muito mais frequentes. Quando não há possibilidade ou quando a água é de dureza extrema e, portanto, o dano para estes instrumentos pode ser elevado, devemos recorrer a filtros bacteriológicos, microbacteriológicos, que fazem a retenção da maioria, não só dos micro-organismos, mas também destas partículas e impedem que entrem nos instrumentos rotativos, portanto, acabam por contribuir para uma maior longevidade destes instrumentos. E depois temos alguns aspectos que naturalmente dependem da ação do assistente dentário. Desde logo os produtos desinfetantes, utilizar produtos de alta qualidade e respeitar as indicações do fabricante quanto à concentração do produto, tempo de utilização e de contacto com os instrumentos. Já vimos isto no módulo da infecção cruzada, aqui estamos a referi-lo numa perspectiva de manutenção dos equipamentos, que efetivamente produtos de baixa qualidade, produtos que tenham produtos tóxicos, ou princípios ativos tóxicos, ou agressivos, melhor dizendo, corrosivos, por exemplo, vão levar ao dano, ou podem levar ao dano destes instrumentos. Depois é fundamental a lubrificação regular, como todos vocês seguramente saberão. A lubrificação deve ser realizada diariamente, isto até segundo os fabricantes deveria ser feita entre pacientes, portanto com maior regularidade do que aquilo que a generalidade das vezes é feito, porque se não for lubrificado regularmente e se as pinças não forem mantidas limpas, os resíduos, a sujidade vai acabar por se fixar nestes sistemas quer de fixação das brocas, quer o sistema de rotação e vai acabar por naturalmente levar à sua avaria. Também devemos evitar colocar a funcionar um instrumento rotativo sem broca, porque também pode levar ao dano, causar dano aos mecanismos de fixação e de rotação. E também devemos evitar, no caso dos instrumentos mais modernos, em que a colocação da broca é feita com a pressão na cabeça, na parte posterior da cabeça do botãozinho, evitar pressionar neste botão quando o instrumento ainda está a trabalhar, para evitar também o desgaste desnecessário e precoce das peças de fixação, quer do botão, quer das próprias brocas. Portanto, devemos deixar parar primeiro, se tiver a broca, deixar parar a broca e não ir tentar travar a broca com as mãos para ela parar mais rapidamente. Quando não em utilização, quando não estamos a utilizar estes instrumentos rotativos, devemos deixar colocado ou um acessório próprio ou uma broca colocada para manter as pinças em tensão. No entanto, devo dizer que esta questão não é consensual. Há fornecedores que dizem que deve ser mantida uma broca ou por exemplo, como vamos ver no caso das turbinas Vianair, o sistema de lubrificação da massa, que tem aquele acessóriozinho de prolongamento, deixar lá colocada quando não está em utilização. Há outros fornecedores que dizem que não, que a turbina é deixada sem qualquer broca, portanto, não é consensual e reforça aquilo que eu disse anteriormente. É necessário ouvir os nossos fornecedores dos nossos equipamentos específicos para, efetivamente, podermos ajustar estas rotinas ao nosso caso em particular. Utilizar brocas adequadas e de boa qualidade. As brocas têm um diâmetro pré-definido e que, quando nós utilizamos brocas de má qualidade, muitas vezes até à procura do baixo preço, podem não ser feitas brocas de precisão, podem não ser de alta precisão e, portanto, o diâmetro desadequado ou equipamento brocas de baixa qualidade podem não ficar bem presas e depois, com a elevada rotação, mesmo os instrumentos de baixa rotação são rotações elevadas, vão acabar por causar ou originar desvios nas brocas, na parte interior, obviamente, e poder levar
à danificação das pinças. Portanto, utilizarmos sempre material de boa qualidade, também como já disse anteriormente, e todas as brocas que se apresentem já muito desgastadas, quer na ponta ativa, e porquê? Porque vão obrigar a fazer uma força muito maior e isso vai se refletir na estrutura interna quer da turbina, quer do contraângulo da peça de mão, e portanto isto para além do desconforto que podem causar no paciente, vão de certeza transmitir força excessiva, uma maior pressão que vamos fazer, pode aquecer os rolamentos, pode levar ao seu desgaste precoce, pode mesmo queimá-los, portanto devemos rejeitar as brocas que já estão muito desgastadas na sua ponta ativa. Por outro lado, também aquelas que apresentarem dano na haste, na extremidade, na porção que entra dentro da cabeça do instrumento, se houver aí defeitos, como por exemplo rebarbas, devem ser descartadas porque podem ficar presas no sistema de fixação, nas pinças, e depois serem difíceis de retirar ou mesmo levar a algum movimento intempestivo e, portanto, danificar estas estruturas que, volto a repetir, são extremamente sensíveis. Portanto, descartar tudo o que seja broca muito desgastado, quer na ponta ativa, quer na haste. As principais causas de avaria dos instrumentos rotativos são várias, estão aqui enumeradas quase a totalidade ou mesmo a totalidade. Primeiro, presença de partículas de sujidade, poeiras ou sedimentos na água de abastecimento que naturalmente podem se depositar no interior destas tubagens. São instrumentos extremamente sensíveis, são tubos muito pequenos e, portanto, as partículas, a sujidade, naturalmente vai contribuir para o desgaste e a possível avaria destes instrumentos. A pressão de ar excessiva na mangueira do equipamento dentário, portanto vai levar ao trabalhar em esforço. A presença de água no tanque de armazenamento do ar do compressor pode ser projetada em suspensão, podendo transportar sujidade que se acumula no instrumento, a mesma coisa neste caso, por isso é que é importante, como vamos ver a seguir, os compressores terem secagem e estarem nas suas boas condições precisamente para não criar também estas situações. Cargas laterais devem ser evitadas, aquilo que eu referi, ou por desgaste das brocas, fazermos movimentos em que há mais lateralidade com pressão e isso pode levar de facto à avaria, como vimos, a uma pressão excessiva, um aquecimento dos rolamentos, por exemplo, e poderem inclusive queimar. A utilização das brocas adequadas, em mau estado ou mal encaixadas, precisamente porque vai com a alta rotação, pode levar a vibrações que acabam por danificar estes sistemas de fixação e de rotação da broca. A falta de manutenção realizada por rotina na clínica e também a manutenção profissional realizada por técnicos qualificados, ou então uma manutenção desadequada ou de baixa qualidade, e aqui também a importância, conforme também já disse anteriormente, de recorrermos a entidades que cumpram com as normas nacionais e europeias, precisamente para que haja de facto uma certificação e uma garantia de qualidade, para evitar manutenções desadequadas, que muitas vezes intervenções por técnicos que sem conhecimento acabam por levar, muitas vezes à procura do preço, de ser mais barato, podem levar a custos mais elevados por dano destes instrumentos. O uso a lubrificação insuficiente ou inadequada, vamos ver que é importantíssimo fazer a lubrificação regular para manter as peças oleadas e tudo a funcionar em condições. O uso de peças de substituição de baixa qualidade ou de origem desconhecida, mais uma vez, muitas vezes estas situações têm a ver com a procura de preços mais baixos, mas como se costuma dizer, o barato sai caro, na maior parte das vezes, e muitas vezes também, um outro aspecto também importante, a esterilização com temperatura desadequada e excessiva. A maioria destes instrumentos hoje em dia podem ser e devem ser, e têm de ser autoclavados, têm sempre a referência no instrumento qual é a temperatura que podem suportar. Normalmente vem os 130 graus como sendo o limite da temperatura, mas estes instrumentos devem ser esterilizados a 121 graus, temperatura. Esta pequena diferença de temperatura é mais ou menos um garante de maior durabilidade. Portanto, as temperaturas, as altas temperaturas, o vapor úmido, o vapor de água acaba por poder levar também
à danificação destas estruturas. Portanto, estão aqui plasmadas várias causas que podem levar à anomalia dos instrumentos rotativos. A manutenção realizada em clínica, que é aquilo que nos interessa naturalmente neste módulo, tem como objetivo garantir ou contribuir para o correto funcionamento do instrumento rotativo, procurar prolongar a sua vida útil e reduzir as reparações e, consequentemente, as despesas, que no fundo é aquilo que nós todos pretendemos. Seguir sempre as indicações do fabricante. Volto a repetir, não me canso de o fazer. Obviamente vamos falar em questões genéricas, mas é necessário depois ajustar a cada caso é um caso. A manutenção básica, comum a todos os instrumentos rotativos, passa por uma limpeza ou lavagem prévia e depois a lubrificação. Deve ser realizada, idealmente, entre pacientes, antes de cada esterilização, ao final da manhã, ao final da tarde e após longos períodos de inatividade. Se é isto que todas as clínicas fazem? Não seguramente. Mas isto é aquilo que seria o indicado, o ideal. Portanto, fazer esta lubrificação nestes vários períodos, uma vez que a limpeza, essa naturalmente, tem que ser feita, a limpeza e depois o processamento em esterilização tem que ser feito entre pacientes. As turbinas e os contraângulos podem e devem ser lavados e lubrificados. O micromotor, aqui, um pouco o que eu já tinha referido anteriormente, já pode haver aqui algumas implicações pelo facto de ser elétrico ou pneumático. O micromotor elétrico não pode ser lavado, ele pode ser desinfetado, mas não lavado. O pneumático pode ser lavado. Sob o ponto de vista de lubrificação, o micromotor elétrico de escovas não tem lubrificação. Os micromotores elétricos de indução, alguns têm lubrificação, e os pneumáticos podem ser lubrificados, devem ser lubrificados. Isto já implica que eu tenha que ter o conhecimento de que tipo de micromotor é que eu tenho e, naturalmente, com o fornecedor, saber se o micromotor que eu tenho, por exemplo, se for um elétrico de indução, deve ou não fazer lubrificação. Então, como é que nós devemos atuar no consultório? Lavagem em água corrente, idealmente fria ou quando muito morna, e utilizar uma escova ou um pano macio para evitar dano, para evitar marcar a superfície, criando aquelas marcas de desgaste que depois acabam por ser também prejudiciais, por exemplo, para a infecção cruzada e, portanto, propícias a uma maior retenção de micro-organismos. Não devemos utilizar água quente, porque a água quente, como também já vimos no módulo da infecção cruzada, vai promover a fixação, a coagulação do sangue, a fixação das proteínas do sangue, nomeadamente dos glóbulos vermelhos, e elas podem acabar por ficar, por questão, podem ter entrado na tubagem destes instrumentos e acabam por ficar aí alojadas, constituindo resíduos, e podem bloquear os regulamentos, a pinça, ou entupir os orifícios de saída do ar e da água. Não usar produtos químicos ou abrasivos que possam danificar a superfície externa, portanto, seguir as indicações do fabricante. Não mergulhar os instrumentos em líquidos desinfetantes, porque pode danificar ou corroer os componentes mecânicos, portanto, poderemos passar os desinfetantes, mas devemos evitar a desinfecção por imersão. Utilizar toalha desinfetantes de alta qualidade, de elevada qualidade, inclusivamente podendo ser específicos para instrumentos rotativos, para evitar a utilização de produtos que sejam corrosivos, agressivos para estes instrumentos extremamente sensíveis. Desobstruir os orifícios de saída de água com o acessório adequado. Aqui está um exemplo da lavagem em água corrente, com uma compressa úmida ou com toalhete. O próprio toalhete, se estiver impregnado de material detergente e desinfetante, faz, como já vimos também no módulo anterior, faz a dupla função de lavagem e de desinfecção. Secagem com pano macio de microfibras ou sem fibras para evitar também o dano, tem que ser panos de boa qualidade. E vamos ver agora aqui um procedimento com um toalhete desinfetante, limpeza e desinfecção. Não esquecer que os produtos têm que estar em contacto o tempo
que o fabricante determina para o produto desinfetar. São 5 minutos, são 5 minutos, são 10, são 10, são 20, são 20, é o tempo que for, e vimos isto já no módulo anterior. Quanto à lubrificação, utilizar os adaptadores específicos, vamos ver já à frente que, e particularmente nas turbinas, os adaptadores são vários. Lubrificar através do acesso da broca, portanto na cabeça, na parte onde colocamos a broca, e lubrificar também na parte de trás, premindo durante alguns segundos até que o óleo saia limpo pela cabeça. Portanto, quando na imagem estamos a colocar ali a imagem do adaptador, colocar o adaptador para aquela turbina em específico, carregar, pressionar durante algum tempo e ver o óleo sair pela cabeça, neste caso da turbina, e que saia já limpo. Portanto, não podemos dizer que é durante 1 segundo, 2 ou 3, é até efetivamente sair o óleo limpo. Utilizar preferencialmente óleos 100% sintéticos, de elevada qualidade, mais uma vez reforça a questão da qualidade, e vamos ouvir falar desta questão da qualidade. Os óleos naturais têm habitualmente mais resíduos e, portanto, volto a repetir o que já disse anteriormente, que os resíduos nestas estruturas extremamente sensíveis, nestes circuitos muito finos, muito estreitos e muito sensíveis, acabam por acumular e danificar estas estruturas. Preferencialmente, devemos ter 2 latas de óleo lubrificante, um para a turbina e outro para o contraiângulo e peça de mão, porque os adaptadores são diferentes e, portanto, nós podemos ganhamos tempo, tornamos o processo mais eficaz e mais rápido, se efetivamente, por exemplo, tivermos 2 latas de óleo, que não são assim tão caras, do que estarmos a mudar constantemente os adaptadores quando estamos a fazer entre pacientes esta lubrificação. Se a cabeça do contraiângulo for removível, portanto, for constituída por diferentes partes de encaixe, elas devem ser desencaixadas e devem ser limpas e lubrificadas separadamente. Mas, mais uma vez, volto a repetir, tudo de acordo com as instruções do fabricante ou do fornecedor. Normalmente é o fornecedor, é o vendedor, são os técnicos que trabalham para as empresas que nos vendem estes dispositivos, que obviamente nos poderão ensinar. Aqui está a imagem do que são os adaptadores, portanto, enquanto que na parte superior temos aqui vários adaptadores para diferentes turbinas, estas são as mais relevantes, Cabot, Midwest, Sirona, WH, NSK, Vianair, temos aqui os adaptadores para a cabeça da turbina e depois os adaptadores universais para o contraiângulo e a peça de mão, portanto, menor variabilidade para o contraiângulo e a peça de mão. O procedimento normal aqui de colocação dos diferentes adaptadores e depois a lubrificação das diferentes estruturas. Do micromotor, muda o adaptador, aqui está às vezes a dificuldade destas colocações de adaptadores, por isso pudermos ter mais do que uma lata acaba por ser favorável, portanto aqui contraiângulos e peça de mão, muda adaptador e depois vamos colocar o adaptador para a turbina, para a base, portanto a parte de trás da turbina, e depois vamos fazer, neste caso, por ser, como vamos ver a seguir, uma turbina Vianair, vamos fazer aqui a lubrificação com a massa na parte de colocação, na zona de colocação da broca. Portanto, obviamente, aqui terem atenção sempre à questão dos adaptadores e a maior variabilidade que existe ao nível das turbinas. Aqui há alguns exemplos de produtos de excelente qualidade em termos de limpeza e lubrificação, alguns fazem as duas funções e, portanto, obviamente que acabamos por ganhar tempo, mas é fundamental ter esta dupla perspectiva, limpeza, lavagem e lubrificação. Aqui está a questão do adaptador para a parte de trás da turbina e no caso de uma turbina Vianair, esta lubrificação com a massa, com este instrumento, este acessório específico, em que já vamos ver também como é que funciona, faz a lubrificação da cabeça da turbina. Aqui
A lubrificação, ter a particularidade, normalmente, de colocar um papel, por exemplo, ao nível da cabeça, para ser mais fácil depois nós analisarmos e verificarmos a saída do óleo limpo. O óleo tem que sair efetivamente limpo. Aqui está, colocação, no caso das turbinas Vianair, deste pequeno acessório, que tem a massa no interior, e depois rodar meia volta no sentido ponteiro do relógio para fazer a lubrificação. E aqui temos então a situação da lubrificação na parte de trás. Ali viu-se uma pequena projeção, quase uma projeção da turbina. É a força que efetivamente fazemos quando estamos a projetar este óleo, e depois, aqui, repetindo a situação, para melhor vermos, portanto, aquele salto que dá ali a turbina precisamente para quando estamos a fazer, quando pressionamos o botão, e agora, neste caso, a lubrificação com a massa, no caso das turbinas Vianair, e depois tirar e pôr para que a massa possa espalhar, e um pormenor importante, que é depois a limpeza desta zona, desta massa que fica na cabeça do exterior, para impedir que seque, endureça e depois seja mais difícil colocar a broca. Por isso é que há quem deixe este acessório, quando fica, por exemplo, de um dia para o outro, deixa no interior para impedir que esta massa endureça e que depois torne difícil, por exemplo, a colocação da broca. Portanto, remover esta massa em excesso antes da turbina ir ao autoclave, para não endurecer e dificultar depois a colocação da broca, não ficar nenhum material lá retido, que vá dificultar depois a entrada de uma broca. Quando fazemos a lubrificação, a lata deve estar na vertical para não sair o gás e para ficar o óleo na lata e sai apenas o gás. Portanto, deve estar idealmente na vertical. Colocar o tal guardanapo, como disse, e como está aqui representado na imagem, na cabeça, neste caso da turbina, para verificar de facto a saída de óleo e que o óleo que saia esteja limpo. E depois a colocação deste instrumento na vertical para que o óleo possa escorrer. Também aqui não é totalmente consensual, há quem diga que deve estar ao contrário para escorrer e sair pela cabeça, há quem diga colocar aqui na vertical desta forma pela base para sair pela base, é mais um dos aspectos que referimos e que é importante falar com o fornecedor para percebermos o que é que se adequa mais ao instrumento que nós temos. O que é certo sempre é que quando vamos utilizar no paciente seguinte, devemos fazer primeiro uma purga de água, portanto, pôr o instrumento a trabalhar com saída de água para, por exemplo, a cuspideira e não diretamente para a cavidade oral, para que alguns resíduos deste óleo que possam ainda subsistir acabem por não entrar na boca do paciente e sejam drenados para a cuspideira. A desobstrução dos orifícios de saída de água. E estes orifícios são extremamente sensíveis, são muito, muito pequenos, portanto, facilmente podem obstruir. Deve ser feita com o acessório próprio que é fornecido, ou que é comprado a bolso, ou com um arame de ortodontia. Nunca com uma lima de endodontia, porque o espiralado da lima de endodontia pode levar efetivamente à fratura e ao dano mais ou menos irreversível de uma turbina por fratura de um pequeno pedaço de arame, de uma endodontia, que fica ali retido. Mesmo os instrumentos do acessório próprio, mesmo o arame de ortodontia de dimensão apropriada para caber nestes orifícios, tem que ser manuseado com cuidado. É evidente, como está aqui este exemplo na fotografia. Ora, aqui está a tal situação em que estamos a ver a colocação com o acessório nos diferentes orifícios. É um procedimento que não é complicado, mas exige aqui alguma atenção, precisamente porque os orifícios são muito, muito pequenos. Os instrumentos rotativos devem ser esterilizados. Hoje em dia, como disse, a maioria, se não a totalidade, os modernos, pelo menos todos, podem ser esterilizados em autoclave ou em quimioclave, apesar de a maioria referir os 134 graus como sendo
a temperatura máxima que podem suportar. Devem ser esterilizados nos programas de 121 graus, porque acabam por causar menos danos. As altas temperaturas, um dos problemas da alta temperatura é mesmo isso, que acaba por causar ela própria, a casa, com o tempo, dano. O armazenamento após a esterilização, os instrumentos devem ser armazenados secos e num local limpo e seco. Se tudo estiver a funcionar em conformidade, quando sai do autoclave está seco e deve ser armazenado seco. Não deve ser armazenado molhado, porque vai acabar por naturalmente contribuir para o seu dano, para os efeitos corrosivos. Depois existem formas alternativas de trabalharmos estes instrumentos. Aqui estão dois aparelhos que podem ser utilizados e têm uma diferença importante. O iCare e o iCare Plus, em que o primeiro faz limpeza e lubrificação, o segundo faz limpeza, lubrificação e desinfecção química. Estes equipamentos, obviamente, são vantajosos porque permitem um procedimento de maior eficácia, mais rápido e, ao mesmo tempo, liberta o assistente para outras tarefas. Portanto, obviamente, é um ganho adicional e mesmo em termos de manutenção. Em termos de manutenção, obviamente, a manutenção feita de forma automática, como é feita por estes sistemas, é superior, é de nível mais elevado do que aquela que é feita manualmente pelo assistente dentário. Outro aparelho, o DAC Universal, que também é importante para instrumentos rotativos, permite também o seu processamento de forma automática, portanto, para além de, como disse anteriormente, os procedimentos serem mais eficazes e são mais rápidos, libertam o assistente dentário para outras tarefas e no caso concreto deste aparelho, o DAC Universal, para além de fazer a limpeza, a lavagem interna e externa, faz lubrificação, portanto contribui para a manutenção, para a longevidade do instrumento rotativo e faz esterilização. Portanto, aqui é efetivamente muito mais importante porque faz esterilização num tempo menor e, naturalmente, preserva mais estes instrumentos que, repito, são extremamente sensíveis. Controle dos instrumentos rotativos também é importante e faz parte desta manutenção que cada um de nós, o assistente dentário, tenha um sentido crítico de inspeção visual. Portanto, procurar controlar o ajuste das peças, verificar que elas estejam fixas, bem fixas, não podem estar soltas. O facto de estarem com alguma mobilidade ou soltas faz com que efetivamente tenham que ser colocados do lado e tenham que sofrer assistência técnica qualificada. Portanto, estas peças nós devemos sistematicamente verificar se estão ou não bem fixas, nomeadamente o botão de pressão para soltar ou fixar a broca. Portanto, esse botão tem que estar fixo, portanto, ele pode ser sujeito a pressão e, portanto, entra e sai aqui na cabeça do instrumento, mas não pode, efetivamente, estar solto, sob risco de, com as rotações elevadas, poder, de facto, soltar-se dentro da cavidade oral. Depois, um outro aspecto também muito importante tem a ver com a forma de trabalhar da broca. E as duas imagens da direita mostram precisamente isso. Nós, efetivamente, podemos olhar para a broca e ver que, efetivamente, a imagem de cima é uma turbina que tem que ser colocada do lado para manutenção, por técnico qualificado, porque vemos que há ali uma vibração lateral da broca. A imagem de baixo é aquilo que nós devemos ver que parece uma imagem parada, que efetivamente a broca está a trabalhar e não tem qualquer movimentação lateral. Depois também olhar para os O-rings, estas pequenas anilhazinhas de borracha, que são fundamentais, em boas condições, têm que estar sempre em boas condições, quer de aspecto visual, quer também porque tem que garantir o selamento e impedir que a água e o ar saiam, neste caso, por trás pela mangueira. Portanto, elas têm que estar em boas condições. Controlar depois também o ajuste do instrumento à mangueira, porque não pode haver, tem que estar bem ajustado, não pode haver saída de água entre a turbina e o adaptador. Quando existe essa saída de água, então significa que alguma coisa está mal, ou a água não está a passar até à cabeça do instrumento rotativo, ou então os O-rings não estão a fazer o mudamento que devem fazer e, portanto, devem ser mudados. Aqui estaria, em jeito de resumo, aquilo que nós deveremos verificar no instrumento rotativo, neste caso, uma turbina, para um controle, peça não será um bocadinho semelhante. Nós vemos
a adaptação à unidade, à mangueira, se está bem adaptada, se as peças estão todas unidas, verificar se não há fugas de água e de ar pela parte de trás, portanto juntar a mangueira, verificar a fixação das peças, quer na parte anterior, quer na parte posterior, se efetivamente está tudo, apesar de poderem ser acopladas, se estão efetivamente fixas, verificar a fixação da parte posterior da cabeça, portanto, ali no ponto 4, o tal botão que não pode estar solto, verificar a fixação da parte anterior da cabeça, portanto, também a zona onde entra a broca também tem que estar fixa, não pode haver ali qualquer tipo de mobilidade, verificar a fixação da broca e o movimento da broca que não pode mexer lateral. Portanto, estes são alguns aspectos que nós podemos e devemos fazer rotineiramente para ver se efetivamente está tudo em condições. E aqui vamos fazer o encaixe, neste caso, ao nível do micromotor, separando o micromotor, neste caso, do contra-ângulo, e ao nível da turbina. Terem atenção, efetivamente, que este procedimento, que é um procedimento extremamente simples, tem que ser realizado com cuidado, porque são instrumentos sensíveis, estes adaptadores são sensíveis, não se deve fazer esta remoção destes adaptadores, não é uma remoção que se faça por rotina de pacientes, como é evidente, até porque estes encaixes é necessário ter cuidado, porque nós, ao fazer o procedimento, podemos danificá-los. Portanto, estes adaptadores devem ser retirados com menos regularidade para proceder a limpeza e higienização nomeadamente destas zonas de junção, que se não fizermos este procedimento, estas peças podem acabar por calcinar e ficar fixas sem as conseguirmos separar. Portanto, de acordo também sempre com as indicações do fornecedor, fazer com maior ou menor frequência esta desmontagem total das peças.